I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements growing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede para que possamos estar juntos aqui na apresentação do programa Assim Está Escrito. Sabemos que é sempre um privilégio para nós quando podemos nos ajuntar em torno da palavra, que é o melhor ajuntamento que de fato podemos ter. Desta feita está aqui comigo o irmão Sérgio. Boa noite, irmão Sérgio. Boa noite, irmão Fernando. Uma boa noite para todos os nossos irmãos. Que nós possamos aproveitar de fato, né, irmão Fernando? Verdade. Esse momento que não é para quem quer, nem para quem corre. Foi Deus que nos chamou para isso, para a palavra. Graças a Deus. Eu convido os irmãos para que nós possamos fazer aqui uma leitura na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, onde diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu creio que acabamos de ler aqui uma porção da Escritura que podemos certamente jubilar em nossos corações. Sim. Porque é uma grande bênção, meus amados irmãos, quando nós de fato podemos ser liderados pelo Espírito Santo. Ser liderado pelo Espírito Santo significa que tudo que fizermos, pensarmos, ou mesmo aquilo que intentarmos fazer, ao sermos liderados pelo Espírito Santo, Deus estará colocando um selo de aprovação. Isso significa que nós estaremos agradando a Deus quando de fato podemos ser liderados pelo Espírito Santo. Sim. Mas é claro que para isto nós devemos nos render ao Espírito Santo. Sim. E nós vamos examinando que muitas pessoas, às vezes, a razão pela qual elas passam por problemas, por situações tão embaraçosas, é porque rejeitaram a voz mansa e suave do Espírito Santo, Sim. trazendo uma advertência, trazendo, às vezes, mostrando o caminho, mostrando o rumo a seguir, e ao rejeitar a liderança do Espírito Santo, muitas pessoas se encontram em problemas, porque não tem como ninguém ser vitorioso na vida cristã se não der lugar ao Espírito Santo. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que é o padrão de todo cristão, ele teve que ser liderado, Sim. a ponto de dizer: eu não faço nada se eu não vir o Pai fazendo primeiro. Que coisa. Eu creio que isso para nós é uma grande lição, não é verdade, irmão certeza, Sérgio? Com certeza, irmão Fernando. E é muito bom quando nós entendemos que nós precisamos desse líder, né? Sim. Para onde você vai? Eu tenho certeza para onde eu vou, eu tenho, como disse Paulo, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Que coisa. E estou bem certo. Né? Quem traz essa convicção para nós? O Espírito Santo. Exatamente. Né? Aquele que está nos levando a uma vida digna do Evangelho a cada dia, ao ponto de recebermos um nome, se eu posso dizer que é um nome, aí vai um cristão, né? Se alguém pergunta, você é um crente? Eu sou um cristão. Que coisa grandiosa, hein? Oh, meu Deus. E nós acabamos de ler aqui: todos os que são guiados Sim. pelo Espírito de Deus, Sim. esses são filhos de Deus. Sim. Que Então coisa nós já maravilhosa. chegamos aqui a uma conclusão tão tremenda na palavra de que somente os filhos de Deus podem ser guiados pelo Espírito de Deus. Sim. A ponto
do apóstolo Paulo dizer: estes filhos, eles podem dizer: Abba, Pai. Ó, Eles têm intimidade com o Pai. Eles podem dizer: Pai, eu estou aqui, papai. sim. Qual é a tua vontade? Eu quero agradar o Senhor. Isso é algo que é um ápice da vida cristã, quando nós podemos de fato renunciar às nossas próprias vontades, renunciar aos nossos próprios pensamentos e nos entregarmos totalmente a Deus, para que Ele possa nos conduzir conforme a sua vontade. E só alguém gerado, né, irmão Fernando? Só alguém gerado por esse Espírito Santo pode ter esse reconhecimento. Perfeitamente. Aí ele te gera e ele também te guia. Sim. Aí ele te traz ao ponto da aprovação, como o senhor está dizendo, né? A própria Escritura disse aqui, porque o espírito de adoção de filhos, o qual clama, quando eu clamo pelo meu Pai, quando eu reconheço, Exatamente. né? Se nós temos o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo como nosso Pai, por certo nós o reconhecemos. Não vai haver maneira de nós chegarmos do fim do caminho e não sermos aprovados, Sim. se nós estamos reconhecendo Ele a cada dia. Até porque o processo de adoção, ou o processo de aprovação, Sim, ele passa por isso. Aquele filho, para que ele fosse adotado, naquela experiência ali bíblica do Antigo Testamento, que o profeta Irmão Branham gostava de dizer lá no Oriente, aquele filho, para ele chegar a uma posição onde ele pudesse falar no lugar do pai, assim como Jesus, ele primeiro tinha que ser liderado, sim, ele tinha que ser guiado, ele tinha que saber a vontade do pai, agradar o pai, para que enfim ele chegasse àquela cerimônia onde a palavra dele era tão boa quanto a palavra do pai. E nós sabemos que na hora em que estamos vivendo, a promessa para este tempo é que haveria também uma classe especial de pessoas que estariam sendo adotados. sim, É um corpo de crentes, homens, mulheres, jovens e crianças que estariam tão submetidos à palavra de Deus que eles também passariam por esta cerimônia sim. e seriam tão agradáveis ao Pai que o Pai poderia dizer: eles sabem o que eu quero, eles têm o cheque, Sim, sim. eles têm a autoridade para assinar o cheque e a conta deles é a minha conta. Ó, Aquilo que vai compensar esse cheque é aquilo que eu já entreguei nas mãos dele. Olha a confiança de Deus em nós nesta hora, em entregarmos a plenitude de sua palavra, sabendo que nós saberemos como usar essa palavra. sim, sim. Nós não estaremos usando esta palavra a nosso bel prazer, mas o Espírito Santo terá a preeminência em nós para que nós possamos fazer aquilo que vai agradar a Deus. Não seria por nossa conta, né? Sim. Não seria com os nossos pensamentos, não seria da nossa forma. É verdade. Né? Quando nós vemos alguém vencendo através da palavra, nós podemos ver o quanto ali teve uma vida de luta, de batalhas, né? Mas na frente daquela batalha tinha alguém, né, guiando. Na frente daquela batalha tinha alguém conduzindo. E é maravilhoso quando nós podemos ser conduzidos por esse Espírito Santo, porque tudo, irmão Fernando, tudo que nós fazemos no natural, Sim. nós vemos isso e sempre se aplica, né? Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de alguém instruindo. Nós até comentávamos agora há pouco, antes de iniciarmos a programação aqui, sobre Simeão. Sim, Quando Simeão ele estava lá no templo em Jerusalém, a Bíblia diz em São Lucas, eu até tenho a escritura aqui em São Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, a Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. ó, E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo ó, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo.
Eu li essa escritura aqui porque chama-nos a atenção a própria escritura fazendo menção. O Espírito Santo estava sobre Simeão. Sim. O Espírito Santo revelou para Simeão Sim. que ele não morreria antes de que seus olhos pudessem ver o Messias. Então eu posso aqui fazer um quadro, uma inferência. Talvez um dia Simeão estivesse em casa e o Espírito Santo disse para Simeão: Simeão, pode ir lá no templo. Tem uma criança ali envolta em panos, talvez não seja um bordado como as demais mães, mas ali está o Emanuel, ali está o Messias, ali está o cumprimento de todo o Antigo Testamento, mostrando que Deus se faria carne para redimir o seu povo. Então, enquanto Simeão vai entrando ali no templo, quantas pessoas estavam no templo? Quantos sacerdotes, homens estudados ali dentro da lei, que estavam talvez crendo que o Messias viria um dia, eles passaram por Jesus ali, por Maria, por José, na fila ali daquele dia de circuncisão ali no templo, da apresentação de Jesus. Eles nem se davam conta de que envolto ali, naquele manto, ali estava Deus conosco. Sim. Mas de repente Simeão vai andando e o Espírito Santo diz para ele: Simeão, aí está a criança, aí está Jeová, um bebê, ali está Deus se fazendo carne. E nós vemos que Simeão então toma aquela criança nos seus braços e diz: Senhor, agora pode despedir o seu servo em paz. Que segurança. Os meus olhos viram o Messias. Sim, sim. Irmãos, veja se não é a mesma coisa hoje. Com certeza. A palavra, ela está em volta também, em volta, envolvida ali. E às vezes este véu que envolve a palavra é algo que cega as pessoas. Sim. As pessoas, elas não têm a mínima noção de que Deus está caminhando na terra agora. Sim. O Messias está na terra, mas caminhando em carne humana, em véus. E a forma que as pessoas podem reconhecer o Messias é apenas quando o Espírito Santo pode dirigi-los ao Messias. Eu creio que no mesmo dia em que Simeão ele foi até o templo, havia também ali no templo, o profeta Irmão Brana também faz menção da profetisa Ana. Irmão Brana chega a dizer, ela já era uma senhora, talvez com seus 85 anos de idade, e estes olhos naturais, eles não estavam com muita habilidade para ver, mas o mesmo Espírito Santo que guiou Simeão, guiou Ana, para que ela pudesse também entender que ali estava o remidor, Que coisa. a palavra. Então, nesta hora que estamos vivendo, trazendo para os nossos dias, é claro que só pode ver a palavra para o dia presente, quando o Espírito Santo pode conduzir uma pessoa. Justamente, se eu não estou enganado, é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18, né? Só conhece a Deus, o Espírito de Deus, só conhece o homem, o Espírito do homem. Eu posso até abrir, mas Ninguém pode só saber as coisas de Deus pelo Sim. Espírito de Deus. se não for pelo Espírito Perfeitamente, de Deus. se não for pelo Espírito de Deus. Justamente. Ou seja, a pessoa pode estudar, Sim, ela sim, pode sim. ler, ela pode ter muita habilidade, Sim. mas se não for pelo Espírito de Deus, ela só vai saber as coisas do homem. Que coisa. Ela só É isso pode mesmo. saber as coisas de Deus quando o Espírito Santo abre o entendimento, abre a visão. E Paulo, eu creio que é nessa mesma escritura que ele chega a dizer que nós temos a mente de Cristo. Sim. Por que ele diz nós temos a mente de Cristo? É porque nós temos de Deus uma forma de um dom que Deus dá a cada um dos seus filhos para que eles possam discernir a palavra, Sim. para que eles não possam passar por alto da palavra. Até o discernimento da palavra é pelo Espírito Tem que Santo, ser. né? Andar na palavra é pelo Espírito Santo. Está aqui mesmo a escritura que diz, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Irmão Fernando, agora, dando um pouquinho de menção nisso aqui, como é maravilhoso nós sabermos que estamos na palavra, nós reconhecemos a misericórdia de Deus, Sim. né? É a misericórdia de Deus que nos colocou nesse lugar,
Porque se não fosse essa misericórdia, onde estaríamos nós? É verdade. E como é maravilhoso saber que nós estamos aqui, podemos ter a certeza, por mais que as coisas tenham sido difícil, por mais que há 200 milhões de demônios. Sim. Não é? Mas são 200 milhões de demônios que têm, eles não estão propriamente contra um homem, quando aquele homem é guiado pelo Espírito Santo. Né? Eles estão contra o Espírito Santo. Quem pode alguma coisa contra esse Espírito Santo? Né? Aonde esse Espírito Santo nos guia, nós vamos. O desejo desse Espírito Santo é que nós cheguemos a essa aprovação aqui. Claro. Né? E se é o desejo dele, se ele trouxe-nos aqui destinados a isso, nós vamos chegar a isso. O profeta Irmão Branham, ele gostava daquela expressão que também não tem como nós não citá-la aqui. Não há dois Espíritos Santos. Porque o Espírito Santo, ele trabalha nas duas pontas. O Espírito Santo, ele tem um plano. O plano está na palavra. Sim. Mas se o mesmo Espírito Santo não estiver em nós, para que nós possamos compreender a palavra, de nada adiantaria a palavra. Sim. Que a palavra para nós seria algo como é para o mundo. Olha como que Deus tem revelado a sua palavra nesses dias, trazido para nós a unção para enfrentarmos a hora. A plenitude da revelação está aqui, aberta diante de nós. No entanto, o mundo caminha de mal a pior. Isso significa que, mesmo a palavra estando aqui, Deus revelando os seus segredos a uma classe de pessoas, há uma outra classe de pessoas que não estão sendo beneficiados Que coisa. pela revelação da palavra. E a razão pela qual não podem ser beneficiados pela revelação da palavra é porque não recebem o Espírito Santo. Ignoram o Espírito Santo. Rejeitam a liderança. Eu creio que me vem à mente agora, quando Josué, ele estava ali, prestes a introduzir o povo em Canaã, e tinha um Jordão que separava o povo da terra. Eles sabiam que por aquele caminho eles não tinham passado antes, diz a Bíblia em Josué. Sim. Então Josué, ele ungido pelo Espírito Santo, que ele também era um tipo do Espírito Santo, Sim. ele diz a todo Israel para que eles pudessem ter um tempo de consagração, para que eles se separassem, se consagrassem, porque no terceiro dia eles iriam atravessar o Jordão. O irmão Branham diz que aquele tempo que Deus estava guiando Israel para que eles entrassem na terra, era um tempo em que o Rio Jordão estava cheio. Sim. Se eles aguardassem mais alguns meses, eles poderiam passar no Jordão quase que a pé. Mas Deus não queria que Israel atravessasse o Jordão no tempo de seca. Era no tempo em que as águas estavam cheias. E se houvesse alguém ali questionando, dizendo: Josué, não é melhor nós esperarmos mais 3 meses, mais 4 meses? O rio vai estar propício para essa grande multidão atravessar. E não precisa de nós aqui ficarmos preocupados. Josué estava dizendo: não, Deus está nos mandando atravessar agora. Ah, mas então quem que vai abrir o Jordão para nós passarmos? O mesmo Deus que está mandando nós atravessarmos. Que segurança, né? Então o irmão Branham diz ali, e nós também temos aqui a escritura que diz que Josué, então, ele manda os sacerdotes, os levitas, aqueles que podiam carregar a arca, que é um tipo da palavra, irem à frente. E à medida que eles foram avançando à frente, o Jordão foi se abrindo e o povo pôde passar. Isto prova que o povo de Deus nunca passa à frente da palavra. Ao contrário, segue a liderança da palavra. Porque se alguém quisesse se aventurar a atravessar o Jordão à frente da arca, da palavra, que estava ali sobre os ombros dos levitas, chamados para aquele fim, o Jordão não iria se abrir. Aquela pessoa iria se encontrar enredada em problemas, porque não era aquela maneira de Deus. A maneira de Deus era: deixe aqueles que são chamados, comissionados a liderar, eles vão liderar. Mas tem uma coisa: quando eles chegarem às margens do Jordão, o rio vai se abrir e vai haver um caminho para que o povo possa passar. Como Deus agrada de alguém que vive
depende do guia dele e defende, né? A gente pode ver um quadro grande aí, porque logo mais à frente Deus ele exalta Josué, né? Sim. Por Josué ter mantido aquilo, mantido a palavra, como Deus agrada. Se ele agradou lá atrás em Josué, ele não agradaria de nós hoje aqui manter a sua palavra, vivermos pela palavra e sermos guiados pela palavra? Porque, quem sabe, poderia ter havido, quem sabe não, houve muitas pessoas criando outro meio. Com certeza. Mas Josué tinha aquilo, não é? Quantos meios, às vezes, não chega para um homem, para uma mulher, quantos meios mais fáceis, né? De viver, de caminhar, mas só que não. Eu tenho um guia e eu vou manter isso. Pode ser difícil, irmão Fernando, mas isso é que agrada a Deus. Recentemente agora chegou para nós uma mensagem, e se eu errar aqui o título, meus irmãos vão se lembrar, é o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Sim. Irmãos, que mensagem oportuna. Porque Deus proveu um caminho para nós, para este tempo do fim. Sim. E eu creio que é nessa mensagem, o profeta irmão Brand conta ali uma experiência de que um determinado ganso, lá no norte, na América, ele quis se aventurar a ser um guia, um líder. E à medida que ele pensou que ele podia ser um líder, ele guiou vários animais à morte. Porque ele não fora chamado, comissionado para fazer aquela obra. Mas o irmão Brand diz que dentre aqueles gansos, patos ali, uns que são chamados para ser o guia. E em determinado momento da vida deles, eles se levantam e eles vão guiar os seus companheiros ali, as suas famílias ali, para o lugar onde o inverno não vai matá-los. E quando chega o tempo em que o inverno onde eles moravam se passou, eles se levantam e dizem assim: vamos voltar para a nossa herança, para a nossa terra. Há uma inteligência, uma lei guiando-os ali, para que eles possam perceber que é chegado o momento de sair, mas que é chegado o momento de voltar. Quando o profeta conta essa experiência, ele diz: há caminhos que parecem ser bons, mas ao final são caminhos de morte. Mas Deus tem o caminho provido. Quando você observa um profeta de Deus podendo dizer: Deus tem o caminho provido para este tempo. Qual que é o caminho de Deus provido para nós, para este tempo? É a mensagem, é a palavra revelada, é Deus revelando para nós o mapa, o seu programa. E muitas vezes esse programa, que é o programa de Deus, ele não pode ser entendido por uma mente natural. Sim. Por isso que a Bíblia diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Porque às vezes a maneira que Deus vai nos guiar para a mente carnal, aquilo é uma loucura. Sim. Mas nunca nos esqueçamos, Deus tem o caminho provido para nós, para todas as coisas. Então, quando Deus nos guia a fazer determinada coisa, se aquilo está conforme a palavra, porque o Espírito Santo sempre trabalha em conformidade com a palavra, a melhor coisa que nós podemos fazer é nos render à palavra. Sim. É nos submetermos, é aceitarmos aquilo que Deus está requerendo de nós, porque os maiores beneficiários disso somos nós, seremos nós. Justamente. Nunca foi o caminho escolhido por Deus, ele nunca foi o mais fácil, né? Ele foi o correto. Quando ele está nos guiando, nós não precisamos de achar que vai ser o caminho mais glorioso, mais fácil, mas é o caminho correto. Será o correto, será o glorioso depois de enfrentarmos as situações, sabendo, como eu até disse no culto, sabendo que ele traz para nós, irmão Fernando, ele requer algo de nós, mas ele nunca nos abandona. Isso é algo tremendo. Quando nós tomamos a sua palavra, é o mapa, é o que ele requer, né? Nesse mapa aqui, aos requisitos para que nós possamos chegar aonde nós, né, fomos destinados a chegar. Mas são requisitos que vêm acompanhados por esse guia. Que coisa. Ele nos guia até isso. Ele vai procurar o caminho mais fácil. Não.
ele vai procurar o caminho correto. Nem sempre vai agradar o homem, e como o senhor disse, não agrada o homem, e o homem natural, nem começar a caminhar ele começa. Não consegue. Porque nós andamos, como diz a Escritura, não por vista, Sim, mas por fé. justamente. A pessoa que começa a sua trajetória cristã, a primeira coisa que o Espírito Santo vai revelar a essa pessoa é que nós não fomos chamados para olhar para as circunstâncias com estes olhos naturais, porque isso certamente é uma cilada. Os sentidos deste corpo natural, se eles não concordarem com a palavra, eles têm que ser rejeitados. Justamente. Porque o nosso super sentido que nos guia é a fé. E a fé, ela está sempre alicerçada na palavra de Deus. sim. E a Bíblia está recheada de exemplos, de grandes exemplos, que nos mostraram que quando Deus ele guia alguém, o resultado daquilo é proveitoso. Sim. Me vem à mente aqui, irmão Sérgio, queridos irmãos, quando aqueles magos lá no Oriente, que estavam ali estudando os astros, o irmão Branham diz que eles eram homens que conheciam a profecia e estudavam os astros. Ou seja, eles sabiam ler a Bíblia que Deus escreveu nos céus. Sim. E aquela Bíblia, ela estava em conformidade com a profecia que dizia: vai nascer o Messias. O Messias vai nascer lá em Belém. Em Israel, que era o povo que estava ali ouvindo tantos sacerdotes, tantas pregações dizendo: irmãos, o Messias virá. E quando o Messias vier, será um tempo glorioso, um tempo maravilhoso. Quando o Messias de fato nasceu, aquelas pessoas elas não estavam nem um pouquinho apercebidas acerca do que Deus estava fazendo. Mas de repente, diz o irmão Branham, que Deus pega um mago aqui, lá a quilômetros de distância, e diz: nasceu o rei. Nasceu o rei dos reis. Pega aquele ouro que você tem guardado lá e leva para presenteá-lo. O irmão Branham diz que outro mago que estava em outro lugar, Deus disse para ele: você captou a profecia? Você captou a visão? Você viu a estrela? Pega incenso e leve para você presentear aquele menino. E outro mago que estava em outro lugar, pega mirra para você presentear. O irmão Branham diz que sobrenaturalmente eles saíram, um daqui, outro dali, todos indo à mesma direção, cada um levando uma oferta para adorar aquele que era nascido rei dos judeus. E quando eles chegaram lá em Jerusalém e perguntaram, eles não sabiam nada. Que coisa, hein? Por quê? Porque eles estavam cegados acerca do que o Espírito Santo estava fazendo. Mas Deus estava ali de uma forma tremenda, mostrando que lá no Oriente tinham pessoas que haviam captado a visão, a ponto de que aquela estrela foi guiando-os, até que eles chegaram onde estava a criança. Porque mesmo quando eles entram em Jerusalém e perguntam onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus, eu creio que Herodes ficou muito irado com aquilo e mandou exterminar as demais crianças. Decreto, né? Um decreto ali, pensando que era algo natural que estava acontecendo, quando era algo divino. Meu Deus. E quando Deus faz algo, ninguém pode superar o que Deus faz. Então, Deus guia aqueles magos, eles vão até aquela criança, o nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão Branham disse que cada presente que eles trouxeram como uma oferta estava representando algo acerca de quem era aquele menino. Mas por que eles chegaram até onde estava Jesus? Porque eles receberam e aceitaram a liderança do Espírito de Deus. Justamente. E tantos exemplos, irmãos, que nós poderíamos aqui citar. Me vem à mente aqui também aquela viúva nos dias de Elias. Irmãos, quando Elias, que estava sendo sustentado naquele tempo de seca, lá em Israel, quando Deus fala para Elias: Elias, eu preparei alguém que vai te sustentar. Eu creio que Elias sai do monte onde ele estava, daquele riacho, e vai descendo. Elias, ele não podia ser negligente à liderança do Espírito de Deus, porque senão ele bateria na casa errada. Sim. É aqui que Deus me mandou? Não sei. Um profeta de Deus, vindicado na palavra, Guiado. guiado, ele vai no lugar certo. Se houvesse alguém
olhando Elias andando ali, poderia dizer: ah, Elias, eu não acredito que você vai na casa da viúva, da que só tem a única porção para ela e para o menino e vão morrer. É ali mesmo que Deus está me guiando. Mas tem uma coisa, tem uma mulher que vai aceitar o assim diz o Senhor, mas tem uma coisa, o resultado depois vai ter que ela vai ter azeite transbordando, ela vai ter trigo, ela vai ter mantimento para sustentá-la num tempo de escassez. Sim. Isso para nós tem uma grande representação hoje. Sim. O Espírito Santo nos guiando, você aceitando assim diz o Senhor, mesmo quando aquilo parece ser algo que vai contra o seu entendimento. Eu fazer para o Senhor primeiro. Aos olhos naturais, todo o caminho do Espírito Santo parece ser impossível, né? Era impossível Elias chegar ali e ter alguma coisa. Para os homens, até para a viúva, né? Num certo ponto ela chegou a ver que aquilo era impossível, mas ela não titubeou quando ele disse: assim diz, tem uma palavra, né? Assim diz o Senhor. Sim, vá. justamente. Na verdade, o assim diz o Senhor, ela recebeu depois da obediência. Sim. Olha que segredo. E a obediência é pelo Espírito Exatamente. Santo. Se ela dissesse assim: será que esse profeta tem alguma coisa para mim? Não, ela não questionou. Ela sabia o que estava acontecendo. Que coisa. O irmão Branham, eu creio que ele disse que aquela mulher tinha o mesmo calibre do profeta. Qual que era o calibre do profeta Elias? É ser totalmente liderado por Deus. Se Deus mandasse Elias ir para cá, Elias ia. Volte, ele voltava. E aquela mulher tinha o mesmo calibre do profeta. Que coisa. Eu quero ler algo aqui, irmãos. Está na mensagem Imagens de Cristo. Parágrafo 41. O profeta irmão Branham diz assim: a única forma de conhecermos a Deus é seguindo a liderança do Espírito Santo. Veja que expressão tão rica. É antiquado, mas é o programa de Deus. Que coisa. Sempre foi o programa de Deus e sempre será o programa de Deus. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. É aí que se começa. Que coisa, hein, irmão? E nós estamos aqui dizendo: Deus tem um programa para esta hora. Deus tem um plano para esta hora. Sim. E como que alguém vai captar esse plano? Pelo Espírito Santo. Tem que ser pelo Espírito. Sem o Espírito não vai captar, não consegue andar, né? Aí é onde nós podemos ter segurança, né, irmão Fernando? Sim. Que Ele quem tem nos trago até a palavra, Ele quem tem nos trago até a mensagem da hora. O senhor citou algo anteriormente. O que traz para nós esse Espírito Santo? É a mensagem. Sim. Não há outra maneira de obtermos o Espírito Santo para caminhar, a não ser através da mensagem. Porque podemos dar um exemplo aqui bem vigente nos nossos dias. Não tem um tempo, o irmão Branham até chega numa mensagem falar sobre isso, não tem um tempo que há tantas igrejas como agora. Mas é a igreja? Não é a igreja, é o Espírito Santo. Para que tantas igrejas sem o Espírito Santo? É onde nós podemos, irmão Fernando, com toda alegria no nosso coração, ser gratos a Deus por esse Espírito Santo e vivermos realmente uma vida alegre, porque muitos às vezes querem, mas a própria Bíblia diz que não é para aquele que quer, não é para aquele que corre, é para quem Deus chama. Olha, é para quem o Espírito Santo chama, é para aquele que o Espírito Santo escolhe. Aí, como até uma pergunta que Paulo faz na Escritura, irmão Fernando. Sim. Irmãos, que pessoa devemos ser? Depois disso, depois de sabermos que foi o Espírito Santo quem nos chamou, é Ele quem está nos guiando. Sim. Né? É Ele quem trouxe a sua palavra, a mensagem da hora, para que nós possamos caminhar da maneira que Ele quer. Qual é a maneira hoje que o Espírito Santo quer que nós caminhamos?
olhemos para a mensagem. Exatamente. Não é? Se Deus tem um programa, esse programa que é o plano dele, está na palavra. Justamente. E por isso que é algo tão sensível a vida cristã, porque ninguém pode conhecer a vontade de Deus a não ser pelo Espírito de Deus. Sim. E nós sabemos que estava profetizado que Cristo teria uma esposa Oh, que iria agradá-lo, sim. que faria a sua vontade, estaria no mesmo patamar em relação a caráter, porque o que esse esposo vem buscar? Caráter. Que tipo de caráter? Aceitar, submeter-se à palavra. Ao seu comando. Por isso que o irmão Pois. Brana, quando ele prega a mensagem de adoção, mistério predestinado à sua vontade, o irmão Brana diz assim: a vontade de Deus é um mistério. Oh, Quantas pessoas elas correm para um lado, para o outro e pensam que estão fazendo uma obra para Deus. E o próprio profeta de Deus prega, fazendo uma obra para Deus sem ser de sua vontade. Por quê? Porque não foram liderados pelo Espírito Santo. Eu quero ler uma escritura aqui, que eu creio que está bem dentro disso e é algo importante. Está em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, eu creio, exatamente. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. que coisa. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Que coisa. Às vezes todos nós lendo algo na Escritura, nós corremos o risco de passar por alto de grandes coisas preciosas na palavra. Mas aqui a Escritura diz que Deus opera em nós o querer Sim. como o efetuar. Isso significa que até aquilo que Deus coloca em você, até o desejo, para que você faça algo, que é o que Ele quer que você faça. É a vontade dele. Não tem como ter alguém caminhando pelo Espírito Santo também, então, se não for a vontade dele. Que coisa. É ele que escolhe, é ele que coloca dentro do plano. Que coisa maravilhosa é sabermos que nós estamos dentro do plano e nada vai tirar isso de nós até que nós, ou enquanto, melhor dizendo, que nós estejamos sendo guiados por esse Espírito e dentro da vontade de Deus. Veja, isso supera em muito o pensamento humano. Deus é que opera em nós, Que coisa. tanto querer como efetuar. Por isso que Paulo está falando, para nós operarmos a nossa salvação com temor e tremor. Ó, Operar a salvação. Nós sabemos que já temos tido a revelação de que somos salvos, Sim. de que somos chamados, eleitos, predestinados. Essa é uma parte, mas há uma outra parte aí. Opere isso. que coisa. Não é só dizer, eu sou eleito, eu sou predestinado. Amém. Mas e as ações que são decorrentes disso? Sim. E a aceitação ao Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir. Por isso que é um privilégio, irmãos preciosos, nós podermos ser liderados pelo Espírito Santo. Sim. É um privilégio, por isso que o Filho de Deus, ele é bem-aventurado. Oh, Nós somos bem-aventurados. Sim. Bem-aventurado é porque nós somos abençoados. Sim. Porque dentro do nosso coração não há espírito de rebeldia em relação à palavra. Um dos comportamentos mais desgraçados desta era, diz o irmão Brana, dessa era de Laodiceia, é porque Laodiceia, ela traz consigo um espírito de não aceitar a liderança do cabeça, que é Cristo. A ponto de que, o irmão Brana diz que é a era em que Cristo ficou do lado de fora, batendo a porta. O irmão Brana diz, olha que cena patética. O dono da igreja, diz o irmão Brana, que é Cristo, batendo a do lado porta. de fora. Eis que estou à porta e bato. Espere, o irmão Brana diz, se ele é o dono da igreja, ele não deveria ter a preeminência? E nós estamos nos referindo aqui à igreja enquanto indivíduo. Sim. Nós somos a igreja. Sim. Às vezes as pessoas elas criam aquele conceito apenas de uma parede, um templo, mas o profeta irmão Brana diz, o que é a igreja? É os chamados para fora. Sim. Então,
Onde que nós devemos nos encontrar neste quadro? Sim. Muitos querem até fazer parte, né, irmão Fernando? O irmão Bruno até, ele cita isso, muitos querem que ele seja o seu Deus, muitos querem ser abençoados por ele, mas não querem que ele seja o seu Senhor, não querem que ele guie eles, não querem obedecer a sua palavra. E como é maravilhoso saber que ele, se nós obedecemos, é porque nós temos aceitado ele, temos deixado ele guiar as nossas vidas, não é? Se nós amamos essa palavra, por certo, ele tem nos guiado. Por isso que Jesus disse, quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. O que é a verdade? É a palavra. Justamente. Não tem como o Espírito Santo não nos guiar, a não ser a palavra. Sim. Só que nós não estamos aqui dizendo isso como uma forma de um dogma, um credo ou um pensamento, não. O Espírito Santo ele vai nos guiar a palavra, porque esta palavra tem que ser vivida Justamente. em nós, por nós. Justamente. Não se trata apenas de nós olharmos para a palavra como algo que está distante de nós e dizendo, ali está a palavra, eu vou para ali. Não, o Espírito Santo em nós, ele vai nos guiar para que nós possamos fazer aquilo que vai agradar a Deus. Alguém olhando ela longe, ele vive de qualquer maneira, ele não tem um guia, né? Ele não dá preeminência, é como o senhor leu ou o senhor citou, mas alguém sabendo que ele está aqui, é ele que me guia, ele vive em temor, né? Ele teme, ele tem uma reverência, porque o guia é quem o escolheu, o próprio guia é quem determinou, né? E às vezes este guia, que é o Espírito Santo, ele vai nos guiar a algumas situações que, para nós, aquilo também será algo tremendo. Eu estava lendo esses dias uma escritura muito conhecida por todos nós, que é São Mateus capítulo 4. Sim. O que diz em São Mateus capítulo 4? Quando Jesus ele foi batizado no Jordão e ele sai ali do Jordão, a Bíblia diz que ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Que coisa, hein? Irmãos, quem guiou Jesus para ir para o deserto? O Espírito Santo. Para quê? Para que Jesus pudesse enfrentar Satanás. Isso significa, irmão Sérgio, queridos irmãos, que muitas vezes o Espírito Santo vai nos guiar a algumas situações que nós teremos que enfrentar uma grande batalha. E alguém pode dizer assim, mas eu pensei que o Espírito Santo fosse me guiar a um berço esplêndido, a uma posição confortável, onde eu estaria tranquilo, feliz, sem nenhuma prova, sem nenhuma dificuldade. O Espírito Santo, muitas vezes, ele vai nos guiar a algumas situações onde nós teremos que enfrentar Satanás cara a cara. Justamente. Isso está na palavra. Mas qual foi o desfecho do que aconteceu em São Mateus capítulo 4? Jesus, diante de cada situação que Satanás tentou pegá-lo, ele venceu. Venceu, até que ao final Satanás teve que fugir. Não foi Jesus que teve que sair, não, Satanás que teve que fugir. Justamente. Porque ali estava a palavra em plenitude, mostrando que a palavra é invencível. E hoje, quando nós também nos deparamos com situações assim, que a palavra está em nós, e que o Espírito Santo nos guia, às vezes as circunstâncias, no seu trabalho, no seu lar, na rua, na igreja, onde quer que você estiver, em situações que você terá que aplicar a palavra. Meu Deus. Manifestar a palavra. Não apenas, por isso que ninguém sobrevive a esta hora com uma concepção mental da mensagem. Aí eu creio na mensagem, amém. Isso é muito bom fazer essa confissão. Mas se esta mensagem, que é a própria palavra revelada, não estiver morando em nós, sendo expressada em nós, só uma confissão verbal não é suficiente. Justamente. O senhor falando aqui, eu estou trazendo na minha memória aqui, irmão Fernando, a ordem
de Deus para Moisés, né? Que situação que Deus colocou Moisés. Só que ele soube ouvir a voz de Deus e entender o que Deus queria, né? E o tempo todo ele foi guiado. Tudo que aparecia aqui contra ele, Deus já tinha resolvido. Eles estão me enfrentando. Deus tinha um escape para aquilo. Faraó agora está não está obedecendo. Deus tinha uma forma de fazer ele amolecer o seu coração, mas é porque ele tinha alguém que pôde ser guiado por ele. Ele tinha alguém que pôde ouvir a sua voz, né? E mesmo quando questionado, Deus ainda insistiu com ele. Isso traz para mim uma meditação, irmão Fernando, que como que Deus ele escolhe nós por amar nós mesmos, não é? E em nenhuma situação ele deixa nós sem o Espírito dele. Se nós realmente damos a preeminência a ele, a situação pior que Moisés passou, Deus estava com ele. Deus sempre oferece o escape para todos os seus filhos. Justamente. É por isso que Deus não é surpreendido em nenhuma situação. Justamente. E isso traz para nós uma grande segurança, que nós jamais devemos nos agitar. Eu sei que isso é difícil, porque todos nós, enquanto humanos, homens, em uma situação às vezes adversa, é até natural às vezes nós estarmos um tanto quanto ali receosos e preocupados. Mas se o Espírito Santo nos guia, até essa preocupação ela vai ficando de lado, porque há uma voz interior que começa a dizer para você: eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou vendo o que é que você está passando. Eu conheço essa situação. E tudo isso tem um propósito. Justamente. Deus, ele nos permite passar por todas as situações com um propósito, que é para que nós sejamos aperfeiçoados. Justamente. Por isso que o Espírito Santo ele vai nos guiando, vai nos conduzindo a caminhos, às vezes, que nós nunca pensávamos que teríamos de passar por ali, mas aquilo, ao final, servirá para nós como um propósito para o nosso crescimento. Veja, irmão Sérgio, o senhor citando aí sobre o que o senhor acabou de dizer a esse respeito da liderança, o jovem rico, ele esteve diante de Jesus com um desejo de vida eterna, diz o profeta. Bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? O profeta Irmão Branham diz que o jovem rico, durante todo o tempo da sua vida, ele conhecia a Escritura, mas ele conhecia a letra da Escritura. Mas o profeta Irmão Branham diz, olha a autoridade profética. O profeta diz na mensagem de liderança que aquele jovem rico, ele queria fazer um caminho para si mesmo. Que coisa. Eu já tenho cumprido os mandamentos, é isso e aquilo outro, mas eu quero ir pelo meu próprio caminho. E quando ele se aproximou de Jesus e encontrou o caminho, ele rejeitou. Meu Deus. Ele ignorou os conselhos. Ele ignorou a única forma, o único caminho que verdadeiramente iria conduzi-lo à vida eterna. E o profeta Irmão Branham diz que quando aquele jovem rico rejeitou ser liderado, ali ele já estava recebendo o seu passaporte para o inferno. Que coisa. E ele prosperou, ele construiu mais celeiros, ele teve um grande nome, a ponto de o profeta Irmão Branham dizer que quando ele morreu, a bandeira ficou no meio mastro. O Irmão Branham diz que o sacerdote ali diz: este grande homem ajudou tanto aqui as pessoas, a sua oferta, a sua maneira, certamente ele está no seio de Abraão. O profeta prega isso na mensagem de liderança. Mas no mundo espiritual, onde ele estava? Que coisa. Ele estava na região de tormento, desejando ardentemente por um gole de água, para tirá-lo um pouquinho ali daquela situação tão terrível que ele se encontrava. Por quê? Porque ele rejeitou a única liderança que podia colocá-lo na vida eterna. Justamente. E como é seguro, irmão Fernando, e traz segurança. Voltando aqui, Sandro e Moisés, o senhor falando aqui,
e eu continuei aqui com essa meditação, não posso deixar de falar, Moisés, diante de uma situação que parecia ser tão difícil, Mombrana conta isso na mensagem, conferência com Deus, como o Espírito Santo surpreende nós, quando nós nos entregamos realmente ao comando dele. Mombrana diz que Moisés, quando ele chegou diante do Mar Vermelho, que ele não tinha o que fazer, parece que ele não tinha o que fazer. Aí Mombrana disse assim, ele foi até atrás de uma rocha. Ele se submeteu ao Espírito Santo. Ele tinha aonde recorrer. Imagina alguém sendo liderado pelo Espírito Santo. Como é maravilhoso nós podemos ter certeza que nós temos aonde recorrer. Moisés foi atrás de uma rocha, Mombrana disse, era um grande homem, só que ele tinha uma liderança, não é? E ele foi e disse, Senhor, como é que eu vou fazer agora? Atrás de mim vem Faraó com o seu exército, na minha frente há esse grande mar, e aqui está o povo. Deus já tinha a solução, já estava nas suas mãos. Já estava no programa de Deus. Justamente, por quê? Porque foi Deus que chamou ele, foi Deus quem trouxe ele para aquilo, foi Deus quem determinou ele que aquilo ia acontecer. Ele ia tirar o povo da escravidão, ele ia atravessar aquele mar, ele ia conduzir alguém, muito embora ele não chegou a Canaã, mas foi por intermédio dele, não é? Ele ouviu um dia o comando de Deus. Como é maravilhoso quando nós podemos ouvir o comando de Deus e sabermos que Ele tem tudo para nós. Nós não precisamos, como o Senhor disse, de estarmos apavorados em momento algum. Sim. Ele tem as respostas, claro. Ele tem o caminho, já está provido, não é? E já está provido, e é o caminho certo, pode até parecer o caminho errado, na concepção humana, na mente humana. Mas quando nós deixamos Ele nos liderar de certa forma, de que nós podemos chegar diante dEle e dizer, Senhor, eu não vou. Sem o Senhor eu não vou. Exato. Como é bom alguém falar, irmão Fernando, sem o Senhor eu não vou. É diferente de alguém poder ter alguma coisa, ter um estudo, ter uma inteligência e querer ir pelas suas próprias condições, como o jovem rico. Sim. Né? Mas ele confiou em si mesmo. Si mesmo. Mas quando Jesus disse, vá, vende tudo que você tem, doe aquilo aos pobres, vem e segue-me. Essa pequena frase, vem e segue-me, diz o profeta. Ali estava o caminho. Ali estava a renúncia que aquele jovem tinha que fazer. Que coisa. Jesus estava dizendo para ele assim, não é a sua riqueza, não é a sua sabedoria humana, não é o que você pensa que vai te colocar na vida eterna. Eu é que sei como te guiar. Justamente. Renuncia a você mesmo. Você está apoiando tanto em riqueza, em conhecimento, em sabedoria humana, isso aí é coisa que fique para trás. Meu Deus. Mas eu tenho o caminho que pode te guiar. Como é bom uma pessoa rendida, né? Por isso que o profeta diz que o Filho de Deus ele é comparado à ovelha. É. E o profeta diz, a ovelha ela não tem direção própria. É o único animal que não vive sem um guia. Tem que ter um guia. O pastor, eu creio que o próprio irmão Brand diz, um pastor de ovelhas, ele é tão treinado a guiar as suas ovelhas, que ele sabe como fazer. Porque ele conhece tanto a ovelha que se ela ficar na parte de trás de um arbusto, ela não consegue dar a volta para encontrar o caminho. Que coisa. Ela é totalmente dependente de alguém para mostrar o caminho, para proteger, para dar o alimento certo, para mostrar onde está o pasto verdejante. E a mesma coisa com cada filho de Deus. Sim. Por que as pessoas, às vezes, elas se alimentam de tanta podridão, que o profeta chama de cisternas rotas? É porque elas rejeitam a liderança do Espírito Santo, trazendo o alimento espiritual em seu devido tempo. E não vai ter desculpa, né, irmão Fernando? Ninguém poderá chegar diante dele e dizer que não teve com o que andar, não tive como que viver. Como não tive? Ele prometeu desde Joel que ele seria derramado, não é? E aonde ele encontraria, a não ser na palavra? Sobretudo num tempo como esse, né?
Se há uma Justamente. geração que não terá nenhuma escusa, nenhuma Meu desculpa Deus do céu. naquele grande dia, é a geração de hoje. É a geração que teve a manifestação da plenitude da palavra com a abertura dos selos. Sim. Que teve, que por permissão de Deus, uma foto tirada. A foto de um cabeça dizendo, eu estou aqui. Que coisa. A nuvem que apareceu, aquela nuvem que Deus estava permitindo ser fotografado como um testemunho de que o cabeça estava aqui. Para quê? Para nos guiar, Não para nos precisa conduzir. ninguém andar sozinho. O cabeça tinha que acoplar ao corpo. Sim, O corpo não está mais desordenado. O braço quer vir para cá, o outro quer ir para lá, a perna quer ir para cá. Não, é um corpo que tem cabeça, que tem liderança. É um corpo que conhece o plano, a vontade de Deus. Quem é este corpo? É o corpo místico de Jesus Cristo. Sim. É por isso que nos encanta quando nós meditamos nisso e você olha para cada país, cada nação, cada cidade e você reconhece que se há uma profecia dizendo que naquele país, naquela nação, pode ser nos confins da terra, como é o nosso caso, Sim. se há um eleito ali, este eleito, ele está seguindo a liderança do cabeça que é Cristo. Que maravilha. Não importa se ele está na Rússia, se ele está na China, se ele está no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, não importa onde ele viva, Sim. se ele é predestinado e ele de fato é parte do corpo místico de Jesus Cristo, a mesma palavra que nos governa aqui, Sim. ela governa ele lá na China, na Índia, no Japão, não importa onde quer que essa pessoa esteja, ela estará sob a liderança do mesmo cabeça que nos governa. Por isso que é um corpo místico universal. Justamente. Veja como que Deus sabe como fazer, irmãos, como Sim. que isso alegra as nossas almas, nos Sim, dá tanta segurança, porque não importa nem o idioma que a pessoa fala. Sim. Dando as minhas últimas considerações aqui pelo nosso horário, irmão Fernando, muito, o senhor estava falando de países aí, me veio na memória os países que já estão, que já tiraram, proibiram, né, a mensagem. Mas será que vai adiantar? Alguém sem a letra, sem o livro, ele vai deixar de ser guiado? Não é? É aonde alguém guiado pelo Espírito Santo, ele toma essa palavra e coloca dentro dele. Quem guia-nos pode nos tirar a letra, mas tira do Espírito Santo? Até porque a promessa é que o Espírito Santo escreveria a palavra em nossos corações. Justamente. Se o Espírito Santo, este guia, ele tem escrito a sua palavra em nossos corações, de que adianta a letra? Apenas. É por isso que a letra, no sentido literal de leitura, ela importa durante um tempo, Justamente. para aqueles que podem ler. Mas e Justamente. aqueles que nunca puderam ler porque são analfabetos? Eles não estão excluídos do plano, não. Deus tem uma forma de revelar a sua palavra para todos os seus filhos. Eu sou analfabeto. Não importa. O Espírito Santo, ele tem um jeito de se aproximar dos seus filhos e vivificar essa palavra para você. Mas eu tenho muita leitura, eu sou muito estudado. Que bom. Mas o Espírito Santo também terá que revelar a palavra para você. Justamente. Porque tem que ser o mesmo padrão. Deus não quebra o seu padrão. Justamente. O padrão é o quê? É Deus revelando a sua palavra para os seus filhos, para que eles possam manifestar essa palavra, onde quer que eles estejam. Justamente. No trabalho, na escola, na vizinhança. O senhor tirou da minha boca aqui o que o senhor falou aí. Quando Jesus veio, ele falou assim: quando vier aquele Espírito Santo, ele vos fará lembrar. Né? O que Jesus estava falando? A palavra. Sim. Ele vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Aonde nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, não precisa de eu ter a Bíblia comigo. Ele me faz recordar que eu sou um eleito. Eu não devo ir aqui porque eu sou um eleito, eu sou um cristão. Ele me faz recordar, você não pode fazer tal coisa, porque é eu que estou te guiando. Irmão Sérgio, isso é tão sobrenatural, não tem como nós não nos lembrando aqui de tantas partes na mensagem do profeta que o Espírito Santo foi mostrando a nós, que somos um tipo de Eliseu, como que ele foi guiando o nosso Elias. Sim.
Deus, quando Ele quer fazer algo, nada impede o plano de Deus de acontecer. Quando aquela irmã estava orando por seu filho, que estava sofrendo ali com doença venérea, e aquela irmã, ela capta algo na palavra. Ela olha na palavra e diz: espere, teve aqui um Elias que ele foi na casa de uma viúva. E aquela viúva, ela foi suprida em sua necessidade por aquele profeta. E o Espírito Santo vem imediatamente e vindica aquela palavra para aquela irmã. E diz: você é viúva, você está necessitada. Eu tenho um Elias sobre a terra para te socorrer. E aquela irmã, quando ela ora sob esta inspiração ou revelação do Espírito Santo, o profeta de Deus estava sobrevoando ali para ir para outro lugar, para pregar a palavra, e de repente Deus, dentro do seu programa, para cumprir aquilo, uma mulher liderada pelo Espírito Santo, um profeta liderado pelo Espírito Santo, e um profeta dentro de um avião, e uma viúva com uma necessidade. E de repente uma tempestade obriga aquele avião a descer por algum motivo, e aquele avião desce justamente na cidade daquela irmã, e o profeta Irmão Brana, ele é acomodado em um hotel, ele sai ali no outro dia, ele começa a examinar algumas coisas relacionadas à pesca, mas o Espírito Santo começou a dizer no coração do profeta: caminhe, caminhe. Para onde, Senhor? Qual o endereço? Caminhe. De repente o profeta começa a caminhar, ele entra numa rua. Olha a importância de ser liderado pelo Espírito Santo. Vira à direita, ele vira. À esquerda, por aqui, ele vai chegando naquela parte mais afastada da cidade, na periferia. E a nossa amada irmã, que já estava sobre o portão, o muro, crendo que aquela palavra iria se manifestar. Porque o Espírito Santo, mesmo que havia revelado a palavra para ela, estava guiando o profeta de Deus. Até que o profeta entra até na casa daquela irmã, como nós conhecemos, ela reconhece, diz: pastor. O profeta Irmão Brana para, e o Espírito Santo ali nas duas pontas trabalhando. O profeta de Deus ora por aquele rapaz, ele é curado, e o profeta vai embora. Passado alguns anos, o Irmão Brana encontra aquele rapaz numa estação de trem, e aquele rapaz havia se tornado um pregador do Evangelho. Que coisa. Quem que estava fazendo toda aquela situação, aquela cena, todo aquele quadro? O Espírito Santo. Tinha um programa, tinha algo que tinha que acontecer, e ninguém poderia impedir aquilo de acontecer, porque o Espírito Santo é responsável por fazer cumprir a palavra de Deus. Justamente. Eu creio que nós já estamos aqui finalizando o nosso tempo. E por que isso é tão maravilhoso de meditarmos, irmãos? Porque isso mostra para nós que no tempo em que nós estamos vivendo, na hora que nós estamos vivendo, o mesmo Espírito Santo está responsável por nos conduzir para as escrituras da hora, prometidas para nos tirar dessa terra. Nós não estamos aqui querendo apenas meditar na palavra como algo tremendo de um passado distante. Não. Nós estamos examinando a palavra como algo tremendo que está trazendo a fé no coração do eleito, a fé de trasladação, a fé de rapto, a fé de transformação, a fé de saída. E o Espírito Santo que traz essa fé de saída é o Espírito Santo que vivifica a palavra em nós, de forma que naquela grande manhã nós estaremos prontos para termos os nossos corpos mortais revestidos pela imortalidade, corruptível revestido pela incorruptibilidade. Por quê? Porque é o mesmo Espírito Santo que escreveu isto em sua palavra, é o mesmo Espírito Santo que vai nos guiar a este grande dia, onde isso se tornará real, cumprido em nossas vidas. Porque o Espírito Santo, como sempre dizia o profeta, ele não pode falhar, ele não pode mentir. Quando há uma promessa, aquela promessa tem que se cumprir. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não iremos ler os nomes desta feita, mas agradecemos a todos os irmãos que nos acompanharam, que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está aqui conosco, nessa atmosfera tão maravilhosa, em torno da palavra, possa estar no lar de cada um, na vida de cada um, vivificando essas verdades no coração de cada semente predestinada, dando força, encorajamento e graça para que nós possamos vencer
este dia presente. Sim, Deus continua abençoando a todos. Até uma próxima oportunidade, né? Amém. Se Deus Deus os assim abençoe. nos permitir. Deus vos abençoe, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements growing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.